Na história da humanidade, nós encontramos acontecimentos que, eu vou dizer, nos levam a reflexões profundas sobre a vida. Como um ser humano pode fazer isso ou aquilo com outro ser vivo? Principalmente com uma criança, um bebê. Um bebê recém-nascido que foi encontrado dentro de uma caçamba de lixo em Paulínia. É dessa forma que nós vamos começar o Alerta Total de hoje, conversando com a Juliana de Paula, que está ao vivo com a gente para contar detalhes sobre este caso. Juliana, 4 horas em ponto. Que história triste, Juliana. Oi, Edinho. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Sem dúvida, falar de casos como esse sempre mexe muito com todos nós, né? Um bebezinho recém-nascido, provavelmente tinha acabado de fato ali de acontecer o parto quando essa criança foi abandonada. Isso aconteceu, ela foi encontrada em uma caçamba de lixo, né, como a gente fala, em meio a toda essa sujeira, isso ali no bairro São José, na cidade de Paulínia, aqui na região de Campinas. E quem encontrou essa criança foi uma catadora de recicláveis, todos os dias ali até esse local, para catar ali esses produtos, né, esse lixo que pode ser reciclado. E quando ela chegou, ela conta que viu algum movimento ali numa sacola, na verdade era um saco de ração, e esse bebezinho estava dentro desse saco de ração, dentro de um outro saco plástico, enrolado em uma camiseta, ainda estava inclusive com o cordão umbilical. Por isso que a gente fala que possivelmente esse bebê tinha acabado de vir ao mundo. Então ela viu aquele movimento, estava com um filho, uma criança de 3 anos de idade, que inclusive viu toda essa cena. E aí ela ficou ali intrigada e foi ver, mexeu nessa sacola. E quando abriu, já viu a mãozinha da criança, ou seja, ela encontrou esse bebê ainda com vida. Ela tem, inclusive, a gente tem aí um trechinho, né, dela contando tudo como aconteceu, como foi encontrar esse bebê e o sentimento mesmo dela, desse ser humano que é uma mãe, né, o que ela sentiu ao ver aquela situação. A gente, inclusive, já está com essa entrevista no ponto e daqui a pouquinho eu volto para a gente falar um pouco mais sobre as investigações, né, porque até o momento a mãe, a pessoa que abandonou essa criança não foi identificada e nem localizada. Edinho, mas vamos ouvir o que disse essa mulher que encontrou esse bebezinho. Vamos ver. Aí, como eu cato reciclagem, eu cheguei na caçamba de lixo, aí encontrei um saco de ração amarrado e desamarrei esse saco para catar minha reciclagem. Aí assim que eu comecei a retirar a reciclagem, eu encontrei um saco preto, estava meio molinho, assim, eu abri e rasguei para ver o que era que tinha dentro do saco. Aí, assim que eu rasguei o saco, apareceu logo a mãozinha de um bebê recém-nascido. Eu tive um susto, um choque muito grande, não acreditando, eu olhei de novo, quando eu confirmei que era uma mãozinha de um bebê, eu não quis mais mexer no lixo. Aí eu gritei os vizinhos que estavam passando na rua, na hora lá, na avenida, né, da feira ali. Aí eu gritei, eles vieram me ajudar, porque tinha um bebê recém-nascido aqui no lixo, alguém me ajuda, pede socorro, por favor. Tirando o bebê de dentro do saco de ração, estava amarrado num outro saco preto, parecendo de sanico. Aí envolvemos numa blusa que poderia estar com vida, né, a gente queria tentar resgatar, mas parece que já estava sem vida. Acho que vai ficar pro resto da minha vida. Sentimento desesperador, porque eu estava com a minha filha, ela tem 3 aninhos, então é uma situação que a gente não quer passar, não acredita, que a gente vê os casos na televisão, mas quando acontece com a gente ainda é surreal. Meu desejo de mãe é que essa criança estivesse viva, que a pessoa que fez isso tivesse dado a chance para essa criança viver. Porque poderia não ter querido o bebê, mas poderia ter deixado ali com vida para que ela fosse resgatada ainda e vivesse, né? Mas é muita tristeza, muita dor. A vontade que a gente tem é só de chorar, uma angústia, não tem palavras para explicar, não. Quando ela viu a criança, lógico, ela saiu desesperada pedindo ajuda dos vizinhos, acionou o corpo de bombeiros, né, o socorro, mas infelizmente a criança que ainda estava com vida não resistiu a tudo que passou ali, já nas primeiras horas, possivelmente nos primeiros dias de vida, né, e não resistiu. O corpinho foi encaminhado ao IML. E a suspeita maior até o momento é de que essa criança tenha morrido por asfixia, até porque ela foi colocada com vida ali dentro de um saco plástico, dentro de uma outra, né, de um outro saco, um saco de ração. Então realmente é muito difícil que sobreviva, né? Infelizmente
esse bebezinho morreu, diferente de muitas outras histórias que a gente conta, né? Quando uma criança também é encontrada abandonada, mas que consegue sobreviver, não foi o caso desse bebê. E como possivelmente essa criança foi abandonada logo depois de nascer, a polícia acredita que a mãe procure alguma assistência, procure alguma unidade de saúde por conta mesmo dos cuidados, né, que toda mulher precisa após dar à luz. Então a polícia acionou as unidades de saúde, não só de Paulínia, mas de outras cidades da região, Campinas, Hortolândia, Sumaré, também, para que fiquem atentos. Caso alguma pessoa, alguma mulher procure esse atendimento, tenha, né, alguma suspeita, assim, que entre em contato com a polícia, para que a polícia possa, de fato, entender o que teria motivado esse abandono, né, e que essa pessoa pague pelo que fez, né, Edinho? Criança que não teve nem sequer chance de viver, né? Teve realmente ali por uma, enfim, nem sei dizer qual seria a palavra aqui que explica isso, Edinho, mas infelizmente a criança não resistiu e veio a óbito. Falta de amor, Juliana, falta de amor, maldade, né? Eu sempre digo que as crianças... Você é mãe, Juliana? Eu não sei, nunca perguntei isso para você. Você é mãe ou não? Não sou. Tá, mas quem é mãe? Não sou mãe, mas quero muito ser, e toda vez que a gente vê uma situação dessa, Edinho, mexe muito, né? Demais. Agora você imagina... Porque quantas mulheres têm o desejo de ser mãe e têm dificuldade? E eu falo porque quando a gente conversa com alguém que está na gestação, ou que é mãe que está acompanhando a gente agora, ela está assim revoltada, ela está sentindo um arrepio, um calor, é a sensação dessa mãe com uma criança de 3 anos, quando ela foi ali, né, abriu aquela sacola, depois abriu outro saco plástico e viu a mãozinha dessa criança, aquele sentimento, né, que ela teve foi de se espelhar, de ser a mãe daquela criança naquele momento, um sentimento de revolta. E a criança, quando ela está ali, né, se formando no ventre materno, ela tem todos os sentimentos que passam pela mãe, passa por ela também. Então engana-se quem pensa e acredita que a criança não entende o que aconteceu com ela. Essa criança, por menorzinha que ela tenha sido ali, né, recém-nascida, estava ali com o cordão umbilical ainda, ela passou frio, ela sofreu. Agora, daqui a 30 dias, nós teremos aí o relatório completo do IML, que possivelmente você acabou de dizer que ela possa ter morrido de asfixia, né, por falta de ar, porque estava fechada nesse saco plástico. Então, quanta maldade, gente. E eu espero, Juliana, que você disse, olha, a polícia agora vai investigar, entrou em contato com os hospitais, mas tem muita gente que possui câmera de segurança, tem muita gente que conhece talvez a pessoa que tenha feito isso. O porquê? Eu acredito que assim, não tem justificativa, Juliana. Jogar uma criança no lixo, falar, não tenho condições. Então, não tem condições, vai para a porta do hospital, fala, olha, eu não tenho condições, eu quero entregar a criança, o conselho tutelar vai lá. Enfim, há várias formas e maneiras. Mas jogar uma criança numa caçamba de lixo, em 2 sacos plásticos, para mim é muita, mas muita maldade. Maldade até demais. São relatos que nós trazemos aqui para vocês de todos os dias, coisas que a gente acha que não vai acontecer, que não pode acontecer e acontece. E eu fico pensando, Juliana, quantas crianças são jogadas no lixo e que não são encontradas, Juliana? Fiquei a pensar agora nisso aqui. Exato. Tem razão. Quantas a gente não tem conhecimento, né, Edinho? E o que você disse faz total sentido, né? Que era o que a gente falava agora há pouco. Tantas pessoas que aguardam por um bebê, né, que não podem ter filhos, não podem ser mães, têm esse sonho, que estão numa fila imensa de adoção, tanta gente querendo, transbordando amor e querendo uma oportunidade de ter um filho. E uma pessoa como essa faz algo nesse nível, né? Então, realmente, não ter condição, não poder cuidar, não poder criar uma criança não é uma justificativa para jogar fora, literalmente, um ser vivo. E a criança, gente, a criança ela estava viva. Ela foi jogada ali viva, você pode ter certeza absoluta disso. Tá? Ela morreu ali. E essa noite que passou, a madrugada, fez mais frio. Né? A gente sabe disso, esses dias choveu mais, fez mais frio, então essa criança, ela sofreu para morrer. Agora eu vou tentar entender, e eu acho que você em casa também vai querer entender o que aconteceu.
Nós vamos continuar acompanhando. A Juliana, com a nossa equipe, ela está acompanhando esse caso. Se houver atualizações, porque pode chegar uma informação a qualquer momento, espero que ela chegue. E quero usar da nossa audiência, Juliana, para pedir àqueles que estão assistindo, aqueles que de repente desconfiam de algo ou de alguém, que façam a denúncia, porque tudo que nós queremos agora é justiça com essa pessoa, porque isso é uma maldade tamanha, sabe? É uma maldade sem igual. Uma criança jogada no lixo, amarrada como se fosse um lixo qualquer, mas uma criança, um ser vivo. Isso não se faz. Me arrepia falar. Obrigado, Juliana, pelas informações. Vamos caminhando por aqui, 4 horas e 10 minutos. Não precisa ser mãe, não precisa ser pai para saber o quanto dói. Eu olho aí para uma criança na rua, olha aí para o teu filho. Você agora que está com o nenenzinho de colo, olha para ele, amamentando. Eu sei, você não consegue imaginar como uma mulher pode ganhar uma criança, de repente até esconder uma gravidez, sabe-se lá por quê? Esconder a gravidez porque traiu o marido, esconder a gravidez porque não quer que o pai saiba, esconder uma gravidez porque não quer que a mãe fique sabendo, espreme aquela criança, judia daquela criança, faz uso de drogas com aquela criança, ali dentro do útero materno, se formando, e já tem um destino para ela, quando ela nascer, que é uma lata de lixo, uma caçamba de lixo. Aqui se faz, aqui se paga. Tudo que nós plantamos aqui, nós colhemos aqui. Essa maldade não vai ficar assim. Essa verdade, ela vai aparecer a qualquer momento. E nós queremos e nós vamos lutar para que essa verdade apareça. Eu falo para vocês, acreditem, as crianças, elas entendem tudo o que acontece ao redor delas. Elas sabem. Falei até hoje no post dos famosos aqui. Nós, humanos, adultos, né, tomamos decisões, inclusive a respeito das próprias vidas dessas crianças. Né? Ah, essa vai para a escola, essa você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, agora é hora de lição. E nós não nos importamos com os sentimentos delas às vezes. E os pais fazem isso. Ah, você vai ficar com seu pai, não, você vai ficar com a sua avó, você vai ficar com a sua mãe. E aí larga lá com a avó e vai passear, e é assim que se faz. Assim acontece nas separações. Em quem decide com quem ficarão os filhos, assim é quando decide mudar de residência, até mesmo quando a opção é transferir a criança de uma escola para outra. Não quer saber se ela tem amiguinhos ali, que ela vai estranhar lá, né? Mas ela sente. E uma criança que está aqui, ó, na mamãe, ela também sente tudo. Prova disso é que você não pode tomar álcool, você não pode fumar. Tem criança que nasce com abstinência das drogas e por isso sofre convulsões, aí fica com paralisia cerebral pro resto da vida. Dá para imaginar quanta maldade que temos por aí? Mas maldade igual a essa, para encerrar esse assunto aqui, de jogar uma criança numa caçamba de lixo recém-nascido, é muito triste.